Olá para você que está chegando até esse vídeo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nesse vídeo de hoje aqui trago um assunto aí muito importante. Eu vou te mostrar aqui como você utilizar um controlador de carga PWM e obter aqui a mesma eficiência de um controlador de carga MPPT. Então vou citar aqui alguns exemplos, vamos fazer alguns comparativos. Claro que em muitos deles aqui o controlador de carga, o MPPT vai se sair bem melhor do que o PWM, mas eu vou te trazer aqui uma forma de ligação aí com um painel adequado em que o controlador de carga PWM vai se sair bem melhor, com bem mais vantagem em relação ao MPPT, até pela questão do valor, né? Sabemos que um controlador de carga MPPT aí de qualidade, ele custa mais do que o dobro de um controlador de carga também PWM também de qualidade. Então já te peço que assista esse vídeo até o final, compartilhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, no grupo de Telegram, e também já deixe seu like e venha junto aqui adquirir esse conhecimento. Pessoal, eu inicio falando para vocês aqui um pouco da função e da importância dos controladores de carga nos nossos sistemas de geração de energia solar off-grid. Ele é um equipamento que ele é utilizado para controlar a tensão de entrada nas baterias, evitando sobrecargas ou descargas excessivas e possivelmente agressivas, não somente para elas, mas também para todo o sistema. Dessa forma, são responsáveis por preservar a estabilidade química das baterias e prolongar sua vida útil. Por controlarem o fluxo de energia que entra e sai dessas baterias, eles receberam esse nome de controladores. Também exercem a função de aperfeiçoamento do carregamento dessas baterias. Vou falar aqui também agora um pouco aí de cada um desses controladores de carga, o PWM e o MPPT. A iniciar aqui pelo PWM, que significa aqui essa frase em inglês, e traduzida para o português significa modulação de largura de pulso. O algoritmo PWM ele é relativamente mais simples, ele limita o valor de tensão gerado pelos painéis para que as baterias carreguem aí na tensão correta. No entanto, ele mantém a corrente estável, mas pode apresentar aí um desperdício de energia significativo. O MPPT, que ele significa aqui essa frase aí no inglês e traduzido para o português, rastreamento do ponto máximo de potência. Então ele rastreia aí o ponto máximo de potência ali do painel. O algoritmo MPPT ele altera a relação de tensão e a corrente, praticamente mantendo aí essa potência do painel estável, ou seja, quando ele reduz a tensão de saída ali para carregar as baterias, então essa tensão que é reduzida, que é diminuída, a corrente, consequentemente, é aumentada proporcionalmente. E antes que a gente siga aqui com os exemplos, para que eu mostre lá a eficiência aí do controlador de carga PWM e do MPPT, para a gente ver ali se realmente vale a pena, se vai ter vantagem aí o PWM em relação ao MPPT. Então eu vou mostrar para vocês aqui os valores, certo? No momento, atualmente agora em setembro de 2021, quanto é que está custando aqui esse controlador de carga PWM de 30 amperes aqui da EPEV e quanto é que está custando esse controlador de carga aqui MPPT também de 30 amperes e também aqui da EPEV. Então atualmente aqui no mercado brasileiro, esse daqui, ó, PWM, ele está custando R$ 278,00 e esse daqui MPPT, ele está custando R$ 650,00. Então vejam que mais do que o dobro aqui do valor entre um e outro. Então vamos iniciar aqui agora a comparação entre esses controladores de carga aí, o PWM e o MPPT, certo? Para que a gente faça o cálculo aqui com esse painel aqui, ó, de 150 watts pico, com essa tensão máxima de 17,91 volts e com a corrente máxima aqui de 8,38 amperes. Então aqui estará os dois com essa mesma característica aqui de painéis. Então vamos ver aqui nos cálculos, certo? Para que a gente chegue aqui, ó, aos 150 watts, então temos essa seguinte fórmula aqui, né? 150 watts é igual a 17 vezes 91 volts vezes 8,38 amperes. Então, para chegar aos 150 watts, é o resultado aqui da multiplicação da tensão vezes a corrente, certo? Então, como ele vai reduzir aqui a tensão para carregar as baterias aí de forma correta, então se temos aqui 17,91 volts, então ele terá que reduzir para a tensão de carga das baterias, que é aquela tensão onde vai equalizar todos os vasos da bateria, que ele varia aí de fabricante para fabricante de bateria, mas ela fica entre 14 e 15 volts. Eu vou utilizar aqui de exemplo a tensão de 14,4 volts. Então eu vou multiplicar aqui esse valor pelo valor de corrente, certo? Que é esses 8,38 amperes, certo? Para a gente ver o quanto aqui eu vou conseguir com o controlador de carga PWM, o quanto eu vou conseguir aqui de potência, extrair de potência aqui desse painel. Então esse resultado aqui da multiplicação
de 14,4 volts vezes 8,38 amperes será igual a 120,67 watts. Então vejam só, né? A diferença que está aqui entre o painel, que ele pode entregar aqui no máximo 150 watts pico, para o quanto aqui eu vou conseguir absorver com esse controlador de carga PWM. Eu apenas, no caso aqui, 120,67 watts. O quanto representa isso aqui em desperdício. Então vamos ver aqui que ele vai desperdiçar aqui no caso 19,5%. É a perca desse controlador de carga aqui utilizando esse painel aí de 150 watts. Então vamos ver aqui agora com o controlador de carga MPPT, o que ele faz aí para compensar. Então aqui, como ele vai manter aqui, ele vai sempre buscar rastrear aí o ponto máximo de potência, então ele vai manter os 150 watts, certo? E ele vai reduzir essa tensão, porém aqui ele não vai limitar, né? Esse daqui ele limita e esse daqui ele vai reduzir, mas como ele faz aquele trabalho, ele tem uma relação onde ele vai diminuir o valor de tensão e ele vai aumentar o valor de corrente. Então como é que vamos descobrir aqui? Então vamos dividir aqui, ó, os 150 watts, certo? Pelos 14,4 volts e vamos ver aqui o quanto de corrente ele vai entregar. Então o valor aqui dessa divisão de 150 por 14,4 aqui vai ser igual a 10,41 amperes. Então vejam só, ele vai entregar aqui, para compensar aí o quanto ele vai baixar de tensão, ele vai entregar aqui, ó, 10,41 amperes. Então um valor bem expressivo aqui acima aqui, ó, dos 8,38 amperes, certo? Então esse primeiro exemplo aqui foi em um sistema de 12 volts. Então eu vou passar aqui agora para vocês, para a gente seguir. Vamos aí para o próximo exemplo, certo? Onde vamos utilizar também sistema de 12 volts, só que agora aqui com painéis aqui de 270 watts. Então teremos aqui da mesma forma os dois controladores de carga e esse painel aqui agora de 270 watts pico, com a tensão máxima aqui de 30,26 volts e 8,94 amperes. Então vamos aqui, né? Para que chegue aqui os 270 watts, então é o resultado aqui da multiplicação da tensão pelo valor de corrente, certo? Os 30,26 vezes 8,94, que vamos obter esse valor aqui, certo? E aqui também, como ele vai reduzir, né? Como é em 12 volts, ele vai reduzir aqui de 30,26 para 14,4. Então vamos ver aqui o quanto é que vai ser, o quanto é que vamos encontrar aqui de potência, certo? Com essa multiplicação entre a tensão e o valor de corrente aqui. Então ficaremos aqui, ó, com o seguinte valor de potência que vamos extrair aqui desse painel. Apenas 128,73 watts. Então essa é a potência que esse controlador de carga aqui consegue extrair de um painel aqui de 270 watts. Então, o quanto significa isso aqui de perca, certo? Essa relação, né? O quanto faltou para chegar aqui aos 270 watts. Então, teremos uma perca aqui de 52,3% de eficiência, certo? O quanto aqui vai ser o trabalho aqui realizado por esse controlador de carga PWM, apenas o quanto ele vai absorver aqui de potência desse painel de 270 watts pico. Então, vamos aqui agora para o controlador de carga MPPT, qual vai ser a relação dele aqui, utilizando aí esse painel aqui de 270 watts, certo? Vamos ver aqui o quanto é que vai ficar, né? Aqui é o produto, aqui o resultado dessa multiplicação. Então aqui, como ele vai sempre buscar aí essa potência máxima do painel, então vai permanecer aqui e manter estável essa potência. Então, com essa redução aqui de tensão, certo? Para os 14,4 volts. Então vamos ver aqui, fazer a divisão de 270 watts por 14,4 volts. Vamos encontrar aqui o valor de corrente que ele entregará aí para esse sistema. Então ele entregará aqui, ó, 18,75 amperes, certo? Para suas baterias. Então vejam aqui agora a diferença, certo? O aproveitamento aqui desse MPPT em relação ao PWM. Vejam que ele vai entregar aqui, ó, 18,75 amperes, enquanto esse vai entregar apenas 8,94 amperes. Então aqui, ó, essa perca bem expressiva, certo? Então, para esse sistema aqui, imagine se você for utilizar aí painéis de 330 watts ou até mais em controladores de carga PWM. Então a perca vai ser grande, grandíssima mesmo, certo? Chegamos aqui agora à parte final desse vídeo, onde realmente aqui eu vou te mostrar, certo, que o controlador de carga PWM ele vai obter vantagem em relação aqui ao controlador de carga MPPT. Foi o que eu propus aqui nesse vídeo e agora eu vou trazer essa resposta aqui para você, certo? Mais uma vez aqui, né, mostrando o cálculo
como é que é feito para obter aqui esse valor de potência aqui do painel. É a tensão aqui dele vezes a corrente, certo? Então a tensão máxima vezes a corrente máxima. Então obtemos aqui esse valor, certo? Então aqui, como o sistema agora é em 24 volts, então a tensão necessária para que carregue as baterias e a tensão de equalização aí, para que ela equalize todos os seus vasos, é essa tensão aqui, ó, 28,8 volts. Então vamos ver aqui o quanto é que a gente vai obter em relação aqui ao cálculo da tensão vezes o valor de corrente. Então aqui 28,8 volts vezes 8,9 amperes, teremos aqui um resultado de potência de 257,47 watts. Então aqui agora bem próximo ao valor aqui de potência total do painel, certo? Então vamos ver aqui o quanto por cento aqui de diferença entre um e outro aqui, esses valores. Então temos apenas aqui, pessoal, um desperdício de apenas 4,6% aqui da eficiência, certo? Com o uso desse controlador de carga MPPT com esse painel de 270 watts em um sistema em 24 volts. Então, com esse resultado aqui, eu te provo que tem como você utilizar o controlador de carga PWM de forma eficiente nos seus sistemas aí de geração de energia solar off-grid. Então, vamos ver aqui, certo, o quanto entregaria esse controlador de carga MPPT, certo? Ele reduzindo aqui, né, essa tensão de 30,26 volts para 28,8 volts, certo? Então, como ele aqui vai sempre buscar o máximo de potência, então vai permanecer a potência. E vamos ver aqui essa potência dividida aí por essa tensão para ver o quanto de corrente aqui que ele entregaria aí no sistema. Então ele entregaria essa corrente aqui, ó, de 9,37 amperes, certo? Um pouco a mais aqui em relação a essa corrente, porém bem próximo do valor. Então, pessoal, resumindo aqui para vocês, vocês viram que lá naquele outro exemplo, com o controlador de carga PWM e um painel de 150 watts em um sistema em 12 volts, eu terei lá uma perca de eficiência de 19% em média. Então ainda vale a pena porque controladores de carga PWM, igual esse daqui da EPV, igual da SAM 21, que eles fazem aí os 3 estágios de carregamento, então eles entregam uma boa corrente, certo? Até mesmo mais do que esse valor aqui, ó, que está expresso aí no manual deles, certo? Eu já utilizei aqui e ele passa desse valor, certo? Ele chega aos 10 amperes tranquilo, então posso aqui dizer com toda certeza para vocês que vocês utilizem controladores de carga PWM com painéis de 150 watts em sistema em 12 volts. E o ideal mesmo, se você for utilizar para ter o menor possível de perca, é você utilizar painéis de 270 watts com esses controladores em um sistema de 24 volts, certo? Também pode ser aquele painel de 280 watts, que facilmente é encontrado aí no mercado. E também aí outro painel que você pode encontrar no mercado, ele é mais difícil um pouco, mas também tem, é o painel de 240 watts. Ele também tem essa tensão aqui, ó, máxima próxima a esse valor. Então ele vai também lhe entregar essa mesma eficiência aqui, ó, que seria uma eficiência aí de 96,4% em relação aqui ao seu sistema, né? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito e quer continuar aqui aprendendo um pouco mais sobre energia solar off-grid e automações que são inerentes ao sistema, então se inscreva no canal, marque a opção aí do sininho para que você receba todas as notificações de todos os vídeos que eu posto. Um grande abraço, fica com Deus e te aguardo aí nos próximos vídeos.